Pessoal, uma boa noite. Boa Que noite. Jesus nos guarde, né? Nos ilumine para que a gente possa ter uma noite de aprendizado, de reflexão, desses ensinos maravilhosos trazidos por essa espiritualidade do amor. E assim agradecemos, Jesus, por tudo que temos recebido. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Muito bem, Elisete está aí. Nós paramos na 292, não é isso, Elisete? Isso. Pergunta sobre a sorte dos espíritos. Pois é. É isso mesmo, né? É. Então, vamos lá. Você lê para nós? Questão 21. Podemos pedir aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Sim, e eles os prestam de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia e pelo desejo de ser útil, e não pela curiosidade. Essa é uma pergunta, né? Que a grande resposta dessa pergunta está no livro O Céu e o Inferno, na parte 2, onde Kardec, em reuniões mediúnicas, ele entrevistava os espíritos. Ele começou primeiro entrevistando os espíritos felizes, né? Depois ele foi entrevistar os espíritos medianos, depois ele entrevistou, né, nas suas reuniões mediúnicas, os casos dos espíritos em sofrimento, né, os suicidas, aí por em diante. Então, nós temos nesse livro, vamos dizer assim, uma abrangência muito grande dessa resposta. É só ir lá na parte 2 do livro O Céu e o Inferno, vocês vão encontrar, assim, depoimentos fantásticos, né? Cada um mais, vamos dizer assim, eu diria assim, orientador para que a gente possa conduzir as nossas vidas aqui, viu? Muito, muito bons para reflexão. Tem alguns que até chocam a gente quando a gente vê o depoimento do espírito, a gente até dá aquela, parece que cai a ficha, né? Muito interessante. Mas porque é feito com seriedade, né? Com muita seriedade esse trabalho que Kardec fez. Né? Então, muito interessante. Nós estamos estudando isso na sexta-feira, né, do livro Céu e Inferno, nós estamos exatamente estudando sobre os criminosos endurecidos. É muito interessante. Então, assim, até esses espíritos que não creem em Deus, que assim, são voltados ao mal, querem fazer o mal, gostam de fazer o mal, eles prestam ajuda para a compreensão nossa. Então, é muito interessante. Então, assim, sim, sem dúvida nenhuma, e a prova está aí, né, nesse livro maravilhoso, que foi escrito depois do Livro dos Médicos. Ele foi escrito em 1868, não, 1865, ele foi escrito, um pouco depois do Livro dos Médicos, do Evangelho também, né? Muito bem. Alguma pergunta, alguma colocação, pessoal? Tranquilo? Outra prova viva disso é os livros de André Luiz, né? Vocês mesmos estão estudando sobre isso no mundo maior, né? Outros ensinos, né, gente? Vamos para o próximo, 22. Os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Perfeitamente. E as revelações desta espécie são um grande ensinamento para vós outros.
porque vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras, destruindo as ideias falsas que tenhais formado a tal respeito. Elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Os espíritos bons se sentem felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de serem tocados pelo arrependimento. Nisso, encontram eles, às vezes, até uma espécie de alívio. É o infeliz que se lamenta na esperança de obter compaixão. Não vos esqueçais de que o fim essencial, exclusivo mesmo, do Espiritismo é a vossa melhora, e que para alcançardes é que os espíritos tenham permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos exemplos de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse orbe onde agora estáis. Eis, em suma, o fim atual da revelação. É isso mesmo, né? É isso que acontece, né? E é interessante, por exemplo, o que vocês estão esperando, né? Eu lembro da pergunta da Aide. A Aide perguntou como é que é essa história quando a gente desencarna, né? O passamento, como Kardec chama no livro do Céu e do Inferno. Como é, quem vai encontrar a gente, como vai ser, tudo isso, né? Então, lendo o livro Céu e Inferno, vocês vão, assim, a segunda parte, né? Vocês vão ver, assim, depoimentos muito interessantes, né? Nós estávamos estudando de uma pessoa, né, que levou a vida, assim, na época, ela tinha empregadas, né, na época que ela viveu na França, do século XIX, século XVIII, para me lembrar o certo. Então, ela sentia, todo mundo cuidava, ela não preocupava com o marido, não preocupava com o filho, tinha lá as empregadas para cuidar e tal, levou uma vida frívola. Chegou no mundo espiritual e um sofrimento danado, né? Porque aí o médico que estava atendendo a ela, né, e o dialogador, perguntou a ela se ela gostaria de fazer uma oração, e tudo. Eu falei, não quero, mas eu não sei nem orar, mas eu posso te ensinar. Eu falei, não quero aprender, não, é muito cansativo. Era um espírito assim que entediante, né? Que não queria mudar, né? Então, o que espera a vida da gente? O que nos espera na vida após a morte? É só a gente olhar para a vida que nós estamos tendo hoje, né? Que tipo de vida nós estamos tendo, né? Que tipo de ligação nós temos com Deus, com a espiritualidade? Como que nós estamos aproveitando todas essas revelações que estão sendo feitas para nós, né? Que a justiça de Deus, a gente aprende isso no livro dos Espíritos, é de amor e caridade. Existe a justiça. E quem que é o nosso juiz? Quem é, gente? Quem que é o nosso juiz? Quem vai nos julgar no mundo espiritual? O que vocês acham? Quem é o juiz nosso? Isso é importante a gente pensar sobre isso. Quem é o juiz? Aonde está escrita a lei de Deus? Faustinho, pois não, Faustinho. No mês passado, deixa eu pegar aqui, no mês passado, numa das nossas reuniões, veio um espírito que tinha desencarnado. Não sei se foi afogado ou se ele foi soterrado. Estão me ouvindo bem? Está um pouquinho baixo, viu, Fausto? Tá? Eu estou com a voz meio ruim. Melhorou agora? Melhorou. Então, veio um espírito que ele tinha desencarnado. Não sei se foi afogado ou se ele morreu envolto na lama. Foi alguma coisa desse tipo. E ele
esse espírito era acho que era uma mulher, e ela, quando encarnada, ela era espírita. E ela não se conformava de ter morrido daquele jeito. Então, nessa pergunta que você fez, eu estava vendo agora à noite, lá enquanto eu fiquei com a Leda, uma reportagem na TV, que 3 ciclistas morreram aqui na região de Campinas. 2 homens e uma mulher. E aí? A gente, sendo espírita, se desencarna numa situação dessa, a pergunta que você fez agora, como é que fica? Porque esse espírito que veio, ele está inconformado de ele ter morrido daquele jeito, e ele veio gritando: Senhor, por que fez isso comigo? Por que que eu estou sofrendo desse jeito? Por que que eu morri desse jeito? Então, uma pessoa que é atropelada por um carro, e tem morte instantânea, que está numa bicicleta, ela não está esperando aquilo. E como é que vai ser? Como é que vai ser? No ano passado, vieram vários espíritos que morreram afogados por causa de enchentes. Todos eles com um sofrimento grande, num desespero enorme. E o interessante é que eu percebi alguma coisa, mas quando o espírito se aproxima, você sente. Teve um que você sente a lama entrando pelo nariz. Aquela coisa grossa, ficando tudo entupido. É um grande ensinamento para a gente. Mas também para quem sente, para quem recebe, sente o que o espírito está sentindo, é difícil. Porque tem hora que você acha que você não consegue respirar, embora não seja seu, mas aquela sensação é tão grande, tão forte, que acaba acontecendo isso. É só isso que eu queria comentar, Antônio. Vamos aproveitar, então, esse caso que o Fausto tem. Eu brinco com o pessoal, a gente precisa de um checklist quando a gente for para o outro lado. Né? É uma brincadeira, mas é algo para a gente pensar. Primeiro, espírito não morre. Segundo, espírito não sente dor. Mas tem relato aí, o Faustinho está contando que ele estava sentindo que estava com a lama e tal. Tem jeito de morrer 2 vezes, gente. Ele está tendo aquela sensação, ele está mantendo ainda as sensações do corpo físico. Por que é importante a gente ir trabalhando isso na nossa mente? Porque nós não sabemos como é que nós vamos voltar para o mundo espiritual. Nenhum de nós sabe, graças a Deus, né? Então, a doutrina espírita, ela é consoladora, mas, acima de tudo, ela é instrutiva do mundo espiritual. A ciência do mundo espiritual, ela foi trazida por Kardec através dos espíritos. Então, é muito importante a gente ter consciência de como que é a vida espiritual. Né? Então, a gente precisa estudar, por exemplo, o livro Céu e Inferno, ele é muito importante, porque ele mostra essas várias nuances de acordo com a evolução do espírito. Por que a gente vai recebendo ao longo da doutrina espírita que a gente precisa viver encarnado como espírito que nós somos? Você já viu a quantidade de medo que nós temos? Né? Medo disso, medo daquilo, medo de morrer
ter necessidades materiais, medo disso, medo daquilo, medo de perder a pessoa amada, medo de perder emprego, medo daquilo lá. E, na realidade, a gente não precisa ter medo disso, porque a gente vai perder mesmo. É só uma questão de tempo. Nós vamos perder nosso corpo, nós vamos perder a nossa família, entre aspas, porque a gente não perde ninguém, a gente sabe disso. Mas, materialmente falando, tudo que nós temos vai ser deixado aqui. Agora, como a gente trabalhar isso na nossa mente? Né? Como trazer isso para uma vivência, para um conhecimento interno, para nos dar equilíbrio? Né? Esse é o grande desafio para nós que estamos recebendo essas informações. Esse é o grande desafio. E a gente precisa realmente contar com essas revelações perfeitamente. Essas revelações são um grande ensinamento para vós outros, nós encarnados. E quantas vezes nós já desencarnamos, gente? Vocês fazem ideia? Vocês acham que vocês estão nesse estágio aqui, nunca foram encarnados? Nunca desencarnaram? Nós já desencarnamos, gente, milhares de vezes, até a gente chegar nesse estágio que a gente não lembra, porque, graças a Deus, né? Ficar lembrando dessas coisas. Mas nós já passamos por essa experiência milhares de vezes, em condições muito piores do que nós estamos hoje. Hoje, nós estamos, vamos dizer assim, na melhor situação espiritual das nossas vidas eternas. Podem ter certeza disso. Aqui, no Céu e Inferno, no capítulo 1, o passamento, está explicando tudo isso aqui, como que acontece, né? Está ligado mesmo ao estado moral da alma, né? Que é o principal fator determinante, né? De maior ou menor facilidade de desprendimento, né? Então, uma página, duas, são 3 páginas, antes de entrar nos espíritos felizes. Vai explicar isso que vai assim, desenvolver essa resposta da pergunta 22 aqui, com muita clareza. É só isso, né? Vale a pena. Vale a pena ler, são 3 páginas. E é interessante, gente, quando tem o relato dos cristãos, eu não me lembro se era no livro Ave Cristo, agora eu não me lembro com certeza. Eles eram tirados do corpo antes de receberem o ataque dos leões, antes de incendiarem o corpo deles. Eles não sentiram nada por merecimento, pelo trabalho que eles fizeram em nome do Cristo. Né? Esse livro, inclusive, tem escrito Ave Cristo, né? E vale a pena ler todo o sacrifício que lá foi feito. Mas só passava pelas dores e pessoas que ainda não tinham desenvolvido essa consciência do Espírito eterno que é. Então, quanto mais consciência nós tomarmos de nossa espiritualidade, mais tranquilo vai ser o nosso passamento, vai ser o nosso desencarne. Então, nós estamos aqui estudando juntos, gente, para realmente o grande objetivo é a nossa evolução, a evolução de cada um de nós. Então, essas revelações, cada um de nós vai beber do jeito, cada um vai beber vai se alimentar, né, dessas informações de acordo com o grau de evolução, o grau de entendimento. E nós temos que lembrar sempre que Deus não castiga. O grande problema das religiões, né, o Espiritismo não é a religião convencional. Pelo amor de Deus, não olhe para o Espiritismo como nós olhávamos quando nós éramos católicos, protestantes, evangélicos, hinduístas, budistas. Vamos olhar agora para Deus como a doutrina espírita está nos ensinando. Um Pai misericordioso, né? Justo, mas Ele não quer o nosso sofrimento. Depois que nós aprendemos, nós não precisamos mais sofrer. Quem vai ser o nosso juiz? Eu fiz essa pergunta porque isso é muito importante. Muito importante.
E o juiz, ele está dentro de nós. E como que funciona isso? É de acordo com o nosso entendimento. Quando a gente faz algo que a gente sabe que aquilo não é correto, a nossa consciência não grita. Quando a gente perde a paciência com o familiar, a gente grita com ele. Quando a gente fala mal de uma pessoa, né, acontece a gente cair nessas tentações. E como que a gente se sente conhecendo todas essas verdades? A gente não fica assim, puxa vida, que pesquisa que eu fiz, meu pai, puxa vida, de novo eu fiz isso, eu não queria fazer e tal. É o juízo interno funcionando, gente. E quando eu desencarnar, dizem a espiritualidade que passa o filme todo da nossa vida. Eles fazem um upload, né? Usando um termo aí eles baixam toda a nossa vida para a nossa mente. Né? Fica lá tudo arquivadinho. E nós temos um corpo chamado corpo causal. Lá fica guardado todas as atrapalhadas nossas. Todas. E a gente, quando desencarna, a gente vai olhar para elas e falar assim, puxa vida, hein, rapaz? Eu combinei de aprender e se eu não conseguir, puxa vida, nossa. Né? Aí eu faço uma oração, Deus, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que eu vou ter que voltar para a carne, né? E aí você pede ajuda para a sua família espiritual, para o seu anjo de guarda, me ajuda e tal. E não fica preso na culpa. Qual é a grande armadilha que a gente comete? A gente fica preso na culpa e não se arrepende das atrapalhadas que nós fizemos. O objetivo é se arrepender sinceramente. Puxa vida, que atrapalhada que eu fiz. Né? Essa é a força do Espiritismo para nós. Pois não, Fausto? Então, Antônio, Fala pertinho que o som está baixo. então, eu estou trazendo o microfone mais perto. Melhora bem, viu? Não é só a culpa, né? É o medo. O medo também causa essa insegurança no espírito, porque, embora nós saibamos que acontece depois da morte, mas veja, se você desencarna de uma maneira mais tranquila, assim que eu falo, não de uma maneira bruta, agressiva, como às vezes acontece, né, de você sofrer um acidente e ter aquele desencarne triste. Mas se você está doente, você percebe que você está desligando, e você pode ter momentos de reflexão e agir dessa forma. Mas se você está dirigindo seu carro, hoje, que nem eu vi uma reportagem lá junto com a Leda, uma mulher estava grávida, vinha vindo com o carro, passou mal, entrou com o carro dentro de uma academia. Se essa mulher grávida desse jeito morre dessa forma, é muito bruto isso. Não dá tempo de o espírito perceber. É claro, ela tem ajuda, mas é totalmente diferente. Como um caso que aconteceu de uma moça lá de Goiás, que uma semana antes, ela deixou uma carta para os pais, dizendo que ela estava partindo, que ela agradecia a eles, deixou uma carta para os amigos do trabalho, e se despediu de todo mundo, e retornou. Então, assim, a gente deve procurar entender, né? A gente deve procurar entender. Mas não é só a preparação, porque às vezes, quando está chegando a hora, o medo vem. O medo vem, é natural. Agora a gente fala assim, não, mas a gente precisa ter calma. Precise. Por isso que as pessoas que adquirem o hábito de tirar 15, 20 minutos por dia para sentar e fazer uma conexão com o plano espiritual, para visualizar coisas boas, para visualizar
momentos da sua vida que causaram felicidade dentro de você, né? Um passeio que você fez, uma reunião com os amigos, uma reunião de família, que você lembra coisas agradáveis, coisas que te trouxeram um sorriso, te trouxeram uma felicidade grande dentro, né? Um passeio que você foi fazer de férias na praia e de repente você presenciou um pôr do sol bonito. Então, quando você se retira durante alguns minutos do seu dia e passa a agir dessa forma, naqueles momentos que são difíceis, que você começa a perceber isso, isso está mais forte na sua mente. Então, fica mais fácil você perceber que está indo, mas você se ligar nesses momentos que você acostumou a fazer todo dia. Isso é o que faz parte de você cuidar da mente, do corpo e do espírito. Então, você começa a ter isso como prática, né? Ah, mas isso é uma meditação. Entenda como quiser, pode ser uma meditação, pode ser momentos de relaxamento, de descontração, mas o importante é que nesses momentos você se eleve, né? Vá para um plano superior, procure ficar mais próximo dele, encha seu coração de alegria, encha sua mente de coisas boas, para que esse hábito faça parte da sua vida daqui para frente. Porque se em algum momento você estiver sozinho, você tem lá um problema do coração, passou, você foi para a UTI, está lá sozinho, não tem ninguém. Só tem os horários que pode entrar e não tem ninguém para ficar com você. E aí você se lembra dessas atitudes que você tinha, dessas reflexões, desses momentos, e você começa a se ligar, né, no plano superior. Isso ajuda muito. Agora, num desencarne muito agressivo, não tem como. Mas você, como espírito, já praticou durante a sua encarnação isso. Então, a hora que você passa para o outro lado, você tem mais probabilidade de sentir a ajuda que você vai receber dos amigos espirituais. Eles podem se aproximar com mais facilidade e te auxiliar. Vai ser mais fácil? Não, mas você vai ter uma ajuda interessante, né? Que eles podem auxiliar você nas suas dores, podem te acalmar. Depois que você voltar, eles podem conversar, explicar o que aconteceu. Se não for isso, vai acontecer o quê? O exemplo que nós temos mais claro disso é o André Luiz. Desencarnou numa mesa cirúrgica e ficou 8 anos e tanto aonde? Perambulando lá para aqueles cantos lá e aí? O Faustinho está tocando um ponto muito importante. O que é estar encarnado vivendo como espírito, né? É exatamente isso que o Faustinho está, porque a gente não sabe como que nós vamos deixar o mundo material. Pode ser de forma tranquila, né? Você passar por um processo de desencarne tranquilo, tal, por uma doença de longo prazo, tal. Pode ser também um derrame cerebral, você morre ali, faz que instantaneamente, um ataque cardíaco fulminante, pode um acidente, pode ser várias, tem várias maneiras, né? Agora, se você vem fazendo esse contato com o mundo espiritual, tomando consciência do espírito eterno que você é e tudo, vai ter o choque? Vai ter o choque. Mas você vai falar assim, opa, acho que eu já... Não, isso não é desconhecido, não, opa, isso aqui eu já estudei, opa, isso aqui... Aí você se situa e facilita o trabalho da espiritualidade. Porque ninguém vai ficar desamparado, isso aí pode ter certeza. Né? Vai depois não. Então, assim, estou entendendo até que quem é que vai nos julgar? Em primeiro lugar, nós mesmos, né? Se vem esse flash de tudo que nós vivemos e de tudo que nós erramos
e tudo mais, isso eu acho que vai, na hora, bater ali para a gente, e nós vamos ser um pouco os juízes de nós mesmos, né? Não sei se nós seremos tão generosos com nós mesmos nesse momento. Se eu aprendi uma coisa com meu pai, que nós éramos muito parecidos, e com opiniões formadas, né? E de vez em quando a gente discutia, de forma até veemente e tal, sustentando suas razões. E ele foi me ensinando o seguinte, que a gente devia, depois de brigar ou discutir um assunto muito mais pesado, que a gente podia, muito bem, se desculpar. E não só se desculpar, dizia ele, filha, eu te amo profundamente, eu não estou brigando com você, estou brigando com o seu ponto de vista. Ele tirava daquele foco pessoal, é um ponto de vista. Quer dizer, eu estou tentando mostrar o meu, você está falando do seu. Às vezes a gente se inflama no falar, mas não precisa ser pessoal. É o ponto de vista. Se não chegar a nenhuma conclusão de quem é que está errado, cada um fica com a sua verdade e segue. Isso, ao longo do tempo, ao longo da vida, tem me ajudado muito, porque eu não fico brigada, eu brigo. Não consigo ainda me calar. Mas depois eu falo, olha, é o ponto de vista que não estou concordando. Se você continua pensando assim, eu tenho que respeitar. E eu continuo pensando do meu jeito. Se alguém convence alguém, que bom. Eu acho que vai ficar mais fácil para mim ser juíza de mim mesmo com esse tipo de comportamento. Eu tive a oportunidade de conviver numa empresa administrada por italiana, do grupo Fiat, e convivendo com... Eu tinha um chefe italiano, falava tudo, né? Falava na lata, né? Eu achava interessante que a gente brigava e tudo, e 10 minutos depois, estamos lá tomando café como se não tivesse acontecido nada. Eu falei assim, gente, não é possível, rapaz, nós quebramos o pau, falei um monte para ele falou um monte para mim. Aí ponto de vista, ele não brigou com você em nenhum era momento. ponto de vista. Um dia ele me chamou num canto e falou, você acha que você não conhece a gente, né? Olha, realmente, mineiro, a gente fica meninizado com tudo, né? Pelo menos eu era assim, eu mudei bastante. Mas ele chamou e falou assim, não, aqui nós estamos discutindo questões de como nós estamos enxergando o problema. Agora, isso aí é normal agora. Isso não é nada pessoal, entenda isso, né? Mas era cada quebra-pau, mas um negócio, um gritar com a gente e tal. Eu falei, gente, não é possível, né? Porque depois a gente acostuma com aquela dinâmica e fica mais fácil trabalhar assim, porque não fica nada discutido. O que você está sentindo, você fala, né? Então, isso traz muita paz. E você sabe que a pessoa não está escondendo mágoa, não está escondendo nada. Não, é transparente, né? Faz muito bem, sabe? E eu aprendi isso, fui aprendendo com meu pai, então me ajudou muito ao longo da vida. Também me atrapalhou, porque eu discutia meus pontos de vista com algumas pessoas que se ressentiam, mas depois eu falava, olha, não tem a ver com você, não é pessoal mesmo, é um ponto de vista. Porque muitas vezes a gente até cede, né? Fala, pô, não é que eu não tinha visto sobre esse prisma, né? E aí a gente até revê o que a gente tinha como certo. Mas é complicado. Agora você vai ver que o espiritismo é uma ideia. E a gente precisa olhar para esse espelho e nos ver assim, quanto que eu estou de acordo com essa ideia ou não. A gente tem que ser muito honesto. É por isso que nós estamos aqui, né? Porque a gente tem ainda... Eu não concordo que Deus é misericordioso. Eu acho que ele castiga. Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver os casos, vamos ver o que acontece numa reunião mediúnica, ver que tipo de ajuda. Porque a gente vai descobrindo que Deus é misericordioso para danar. Verdade. E essa fala do Faustinho, desculpa, e essa fala do Faustinho, de parar o momento do dia para rever o que se fez
e repensar tudo isso, nos ajuda muito a crescer e Nossa, muito a nos desculpar. sim. Então, ele é um meio muito bom para a gente, quando for ter que ser juízes de nós mesmos, não sermos tão rigorosos. Você sabe, quando eu entrei no Espiritismo, o Ah, orientador, uma pessoa muito sábia, muito sábia, ele virou para mim um dia e falou assim, olha, você está entrando nessa doutrina, né? A primeira pessoa que você vai ter que perdoar é você mesmo. Me chamou no canto e falou assim, que essa doutrina, ela desnuda a gente. Ela deixa a gente, você vai se ver como você é. E a gente tem que ter misericórdia com a gente. A gente assusta com algumas imperfeições que nós temos, algumas atitudes. Você tem que aprender a se perdoar e se modificar. Não adianta só... não é só pedir perdão, não, tem que vai, mas não pede mais. Tem que dar o passo. Se você ofendeu uma pessoa, vale, pede desculpa a ela, se estava errado mesmo, fala, me perdoa, fulano, isso aí você tem razão, isso aqui eu errei mesmo. É tão mais bonito, mas o pessoal não faz, porque fica com orgulho, né? Agora, pode ser que a pessoa não te perdoe, porque eu estou magoado, não perdoa, você fez sua parte, fora pedir perdão. Ué. Tem o direito de não te perdoar. Né? Tem todo o direito. Tem todo o direito. Agora, você deu o passo, falou, eu errei mesmo, pisei na bola feia e tal, me perdoa. Né? E é uma coisa sincera, de coração. É verdade. Se você quiser também, se não quiser também, não precisamos falar isso, né? A gente entender que a pessoa machucou muito, ela não está em condição ainda de... Ainda de perdoar. Mas se você, na hora que você pede o perdão, você conscientiza do erro, efetivamente, é quando cai para você que você errou. E que você fala, bom, agora esse erro eu não faço mais, né? Que o ignorante aprende, agora o que empaca é o burro, né? E a gente tem coisas, a gente tem alguns gatilhos, viu? Isso é uma coisa que me chateia muito em mim, né? Tem alguns gatilhos que, todo distraído, eles entram em ação, mas reações. Aí eu faço aquilo que eu não gosto de fazer. Então, a gente tem que trabalhar esses gatilhos que levam a gente a ter atitudes muitas vezes não amorosas, né? Então, é um trabalho grande. O Espiritismo abre um campo de trabalho no coração da gente imenso, né? É verdade. E esses espíritos que se abrem, né? E falam do seu sofrimento, falam da sua experiência, nos ajudam muito. Os livros de André Luiz, esse livro O Céu e o Inferno, eu oro e agradeço a todos esses espíritos que já deixaram a sua experiência, a sua vida. São exemplos, né? Nossa, isso mostra para a gente assim, como é possível a gente corrigir rumo. Né? Espíritos assim, criminosos, violentos, coisas pesadas que você vai encontrar lá, e eles conseguiram achar o caminho da redenção. Obrigado, viu, exemplo, né, máximo de Guinada, né? É o exemplo máximo de Guinada. De assassino, né, que ele virou o grande precursor da doutrina, né, do Cristo, né? Mas ele teve coragem, né, de dar o passo atrás. E olha como ele sofreu, não foi simples, né? É verdade. Quanta humilhação ele teve que se submeter para ganhar, vamos dizer assim, moral, né, para transmitir para todos os gentios os ensinos do Cristo. Então, são vários exemplos que nós temos aí na doutrina que nos fortalecem, né, nessa caminhada. E vamos ser juízes justos de nós mesmos, né? Pois é, justos, né? É isso mesmo. Compaixão. Errei, Senhor, me dê a oportunidade de corrigir meu erro. É isso. Me traga uma nova encarnação onde eu possa provar que eu aprendi, né? Tentar, né? E isso Deus vai fazer por nós. Então, tá bom. Obrigada, Antônio. Desculpa aí incomodar, viu? Nada, isso aqui nós estamos estudando junto, aprendendo junto. Tá certo, obrigada. Muito bem. Dá tempo para ver mais uma perguntinha, né? Algum comentário a mais, pessoal? Agora é a 23, né, Elisete? Isso. Se evocarmos uma pessoa cuja morte nos seja desconhecida, podemos saber dela mesma se ainda existe? Sim,
Se a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para os que tenham interesse em sabê-lo. Cuja sorte não seja, podemos saber dela mesmo se ainda existe? Sim. Interessante isso, né? Você morreu mesmo? Ah, não, eu estou mortinho aqui. Interessante. Ficou engraçado, ficou estranho. Perguntar, você não sabe se a pessoa está viva ainda ou não, é isso? Você invoca ela, né? E aí você pergunta, Não, pode, o espírito, você sabe que a gente encarnado, a gente pode se desdobrar, né? E vir a se manifestar numa reunião mediúnica. Não sei se vocês sabem disso. Né? Kardec teve casos assim, que é relatado. Mas que é estranho, não é, né? Que é estranho? Não, eu estou vivo, eu só mudei de país, né? É interessante. Esse livro é muito rico, né, gente? Traz assim nuances que a gente nem imagina, né? É a doutrina do descobrimento, né? É a ciência espírita. Vai descobrindo. Tem mais um aí, tem a 23A. Isso. Se tiver morrido, poderá relatar as circunstâncias de sua morte, de modo que se possa verificá-lo? Se ela der alguma importância a isso, poderá fazê-lo. A não ser assim, pouco se incomodará. Observação. A experiência prova que, nesse caso, o espírito não se acha empolgado de modo algum pelos motivos de interesse que os vivos possam ter de conhecerem as circunstâncias em que se verificou a sua morte. Se quiser revelá-las, fará tal revelação por si mesmo, quer mediunicamente, quer por meio de visões ou aparições, podendo, então, dar as indicações mais precisas. Caso contrário, um espírito mistificador pode perfeitamente enganar os inquiridores e divertir-se à custas deles, induzindo-os a realizarem pesquisas inúteis. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente comprovada traz embaraço aos negócios da família. Só excepcionalmente, em casos muito raros, temos visto os espíritos indicarem a pista da verdade, atendendo a pedidos que lhes são feitos nesse sentido. Se o quisessem, é fora de dúvida que o poderiam. Porém, na maioria das vezes, isso não lhes é permitido, visto que tais embaraços constituem provações para os que queiram livrar-se deles. É, pois, uma quimera pretender alguém conseguir, por esse meio, entrar na posse de heranças, das quais o único traço positivo que lhes fica é o dinheiro despendido para tal fim. Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças, e que não têm nenhum escrúpulo em induzir os que lhes dão crédito e a se entregarem a tais pesquisas. Suas vítimas devem dar-se por muitos felizes quando daí só resulte para elas um pouco de ridículo. É um assunto muito delicado, né, gente? E depois que a pessoa desencarnou, se ela ficar preocupada com as coisas aqui da Terra, até é engraçado, né? Então, é interessante como Kardec traz essa análise para nós. Né? Se tiver alguma importância a isso, poderá fazer. Ela não ser assim, pouco se incomodará. Acho que essa é o ponto-chave, né? Muito bem, Fausto. É uma colocação que a gente tem que dar bastante importância para ela e refletir bem, né? Porque os espíritos bons, eles procuram cuidar da gente e não vão avançar o sinal.
É isso mesmo. Mas os espíritos ruins vão e vão forçar a barra. E um exemplo disso, embora não seja, foi o exemplo citado lá no livro Ação e Reação, né? Então, o sobrinho que tinha ficado encarnado e os dois tios que tinham sido mortos pelo pai dele estavam se vingando do pai usando o filho. Fazendo o quê? Despertando no filho aquilo que ele mais queria, que era ter a maior quantidade de posse possível. Então, isso, eles intuíam ele a fazer o quê? A prejudicar as pessoas para conseguir o que ele queria. É o que ele fala aí sobre esses espíritos com relação a heranças e algumas outras coisas, né? Então, é uma coisa que precisa tomar bastante cuidado, porque uma coisa é bem clara: as leis divinas, as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus não têm meu entendimento ou seu entendimento, é uma só. E os apóstolos só foram descobrir isso depois da partida dele. Que os ensinamentos de Jesus não eram aquilo que eles pensavam enquanto ele estava com eles. Eles só foram descobrir a intensidade dos ensinamentos de Jesus depois que ele partiu. Que eles começaram a sentir, vamos dizer assim, no modo nosso de dizer hoje, sentir na pele as coisas que estavam acontecendo. Então, esse pedacinho aí, esse começo, é uma coisa para se refletir bem, e refletir bastante, né? Porque muitas vezes esses acontecimentos vêm de acordo com as nossas paixões, com as nossas vontades. E aí, para a gente cair é facinho. Vou fazer uma pergunta. Quem aí já recebeu o papelzinho de cartomante? Como é que é? É aquele papelzinho que eles distribuem assim, às vezes no semáforo, prega nos postes. Fulano, resolve problemas financeiros, vai, consulta. Você já deve ter visto isso aí, né, gente? Eu recebi. Vai Eles lá. colocam na porta do carro. Essas pessoas querem, muitas vezes, a pessoa tem um problema desse tipo, vai lá o fulano aí está vivo ainda, onde que ele está, né, para resolver um problema de herança, por exemplo. Né? Então, você vê o perigo está aí rondando a gente. Esse tipo de o Faustinho chamou a atenção aí num ponto. Eu estou dando esse exemplo prático, isso acontece. Né? E vê isso aí, anúncios, né? Hoje até a internet tem isso, né? Consulta de usos, né? Mas quando a gente vai lá por um interesse assim, de coisa séria, não é isso que você vai encontrar lá. Né? Ele vai te cobrar para te revelar se você vai casar com fulano, beltrano, tem várias coisas, né? Que a gente vê acontecer e tomem cuidado, porque daí pode nascer uma obsessão muito séria. Né? Pois não. Então, eu penso que deve acontecer muito em caso de pessoa desaparecida, né? Que aí a pessoa, ela sabendo da seriedade que é o espiritismo, pode ser que ela vá lá pedir. Isso é possível. Né? E aí pode ser que tenha até uma resposta, a gente não sabe, né? Mas pode ser que tenha até resposta e tudo. E então, nesse caso, eu acho que não seria uma cartomante que eles iriam procurar, mas seria um centro espírita, sim. Um local sério e tudo. Né? Mas o que acontece muitas das vezes... E aí entra isso que o espírito falou. Pode ser que ele atenda e pode ser que ele não atenda. De repente, tem casos aí desvendados, porque o médium recebe a inspiração para isso, para aquilo, né? Então, acaba que soluciona.
Mas é um motivo que acho que eles lá consideram, sim, aquilo que é leviano e aquilo que é uma coisa importante, não é? Se é uma aprovação para a família tem que passar por essa, vamos dizer, essa dúvida, né? Então, a gente não sabe, né? Agora, Aí eles não respondem, né? muita pessoa, muitas vezes, acontecia muito de procurar o Chico para resolver coisas dessa natureza, e a pessoa saía revoltada com o Chico, porque não podia responder. Não, mas daí a resposta, poderá, mas também não, depende. Depende do que precisa ser, né? Que eles sabem e nós não. Tem que ter permissão, né, do alto, É. da espiritualidade superior para esse tipo para resolver problemas nossos aqui, né? Né? Esse é um problema dos encarnados, né? É verdade. Solução de crimes e tudo. É verdade. O Paulo Henrique não, Paulo Frutuoso, que trabalhou muito com materialização de espíritos, curas, etc., etc., ele comenta, né, que no futuro, quando a moral da humanidade atingir um estágio mais elevado que o atual, né, onde não haja tanta leviandade e tudo, esse recurso de revelações e tudo será usado pelos tribunais, né? Porque já há, vamos dizer assim, uma média, né, da moral da humanidade que permitirá isso. Permitirá, inclusive, assim, um crime acontece, você consegue passar até o filme do crime acontecendo, você vê a situação ali real. O juiz, né, a justiça humana, ter recursos dessa natureza. Mas imagina hoje, nós não temos condição moral para esse tipo de revelação. E tudo fica gravado, você não esconde nada. Todo mal feito que é feito, né, que é realizado por nós, ele fica registrado. Fica registrado. Quem estuda psicometria, né, a gente estava estudando sobre isso, tudo fica registrado. Por isso que é tão raro o médium psicométrico, eu não sei como é que fala, psicômetro, será que é isso que fala? Psicômetra, né? Uhum. Que ele poderia, no local do crime, ele ver toda a cena acontecendo. Mas será que ele estaria falando a verdade? Né? E com a moral que nós temos hoje? Então, existe essa possibilidade. É um negócio meio doido, né? Então, nada fica escondido, gente. Nada, 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 nada. A gente, por exemplo, no mundo espiritual, nem o pensamento a gente consegue esconder dos espíritos superiores. A gente fica realmente desnudo, espiritualmente falando, né? A gente consegue esconder o que está pensando entre nós aqui, ninguém lê pensamento e tal. Imagina se lesse confusão que seria, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, isso que a Aide colocou aí, muito cuidado mesmo, com o tipo de consulta, né, para a gente não cair na mão de espíritos levianos, né? E muitas obsessões, às vezes, começam com esse tipo de busca, né, de ajuda. A gente falta 3 minutinhos, né? Alguém gostaria de fazer a oração? A Cecília, né? Cecília está aí hoje, ela que faz o ensinamento para nós. Você faz, Cecília? Pois não, Antônio, pois não. Obrigado. Só confirmando, nós paramos na 293 agora, perguntas Isso. sobre a saúde, Perfeito, isso mesmo. que começa na 24. Isso. Tá bom. Então, nós vamos mais uma vez agradecer por esta oportunidade de estudo, de conhecimento, de entendimento. Agradecemos, Senhor, pelos espíritos que nos assistiram. Agradecemos também a companhia dos nossos irmãos que junto conosco estão aprendendo. Que Deus os abençoe. Agradecemos o nosso irmão Antônio, que hoje ficou na direção dos estudos e que vai continuar, né, Antônio, no próximo? Exatamente, Cecília. Que tudo possa correr bem também no próximo estudo.
com bastante entendimento. E nós agradecemos, Senhor, com a nossa prece que Jesus nos ensinou, que ela possa. Eu vou pedir que essa prece possa envolver a nossa irmãzinha Joana, lá do Solar das Magnólias, que partiu para o plano espiritual, lembrando daquele sorriso que era característico dela, quando nos encontrava e sempre rindo, sempre sorrindo e feliz, né? Mesmo naquela condição. Foi um exemplo para nós. Então, que essa prece possa envolvê-la com todo o nosso amor, o nosso carinho, a nossa saudade e a nossa gratidão imensa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores, os nossos ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. Se assim pedimos, é porque guardamos a certeza que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder e toda a glória, para todos sempre. Que assim seja.